Shalom, shalom, Pastor Paulo, falando de Bíblia, Marcos Paulo falando, Salvador, Bahia. Gostaria de saber, referente a línguas estranhas, que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo vem nos dando algumas explicações referente a línguas estranhas. E hoje escutamos muitos pregadores e cantores falando em línguas estranhas, sem a presença do intérprete. O Senhor poderia nos explicar o que pode estar acontecendo? Falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder me comunicar com mais um dos nossos seguidores. E nessa feita, o meu irmão Marcos Paulo, de Bahia, Salvador. Um abraço, paz sobre todos os meus irmãos baianos. Muita gente da Bahia interage com a gente aqui no Falando de Bíblia. E é sempre um prazer poder responder a pergunta de alguns dos nossos irmãos. Vamos lá? Ele faz a pergunta sobre o falar em línguas. E eu gostaria de ler aqui, falando de Bíblia, sobre dois textos. Há muita controvérsia no falar em línguas hoje em dia, que a turma fica naquela: pastor, é glossolalia ou é xilolalia? Enquanto aqui na Terra a gente tenta nomenclaturar algumas coisas, Paulo já dizia que determinadas coisas era poder de Deus, porque tem coisas que estão na Bíblia que a gente vai aceitar pela fé. Não existe técnica nessa terra que possa medir de forma correta aquilo que é espiritual, porque somos carnais. Por exemplo, outro dia alguém me perguntou assim: fala para mim o pronome, o verbo, o gerúndio, o adjunto das palavras que você fala quando você fala em línguas. Se a própria Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. A Bíblia fala que quando nós vamos falar em línguas, fale-se no culto no máximo até 2 e que haja intérprete. Não havendo intérprete, que não fale. Por quê? Porque a gente precisa se fazer entendido. O nosso problema hoje é que tem uma galera que já vive empolgada e que anda vulgarizando os dons espirituais. Isso mesmo. Gente que dentro de casa, irmão, não tendo o que fazer, fica treinando em falar em línguas. Fica lá, fingindo. Gente que prega, que ensaia o sermão, eles botam um tópico ali na folhinha: aqui eu vou falar em línguas, aqui eu vou fechar a cara, eu vou apontar para o povo, vou falar assim: você não entendeu, por isso você não deu glória e ficou para trás. Nós não somos bobo não, gente. Nós somos o povo da Bíblia, como dizia John Stott, e a gente vai falando de Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Abra a sua Bíblia junto comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, logo depois do texto da ceia, acerca da diversidade de dons espirituais. Paulo diz assim para essa igreja: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O homem só pode dizer que Jesus é o Senhor, ou só tem a compreensão da salvação em Cristo Jesus pela obra do Espírito Santo. Porque tem pessoas que perguntam assim: pastor, eu nunca falei em línguas e tenho o Espírito Santo? Sim, você tem o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor na sua vida, o Espírito Santo já entrou em você, já te convenceu e ele já mostrou para você a compreensão da revelação da salvação em Cristo Jesus. Ok? O falar em línguas é apenas uma continuidade da distribuição dos dons. E vai ter gente que vai ter o Espírito Santo, vai ser cheio de Deus e não vai falar em línguas nunca na vida. E isso não quer dizer que ele seja vazio das coisas de Deus. Vamos lá, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, que é o capítulo citado pelo meu irmão Marcos Paulo da Bahia. Vamos ao verso de número 31. Capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Para que todos aprendam e sejam consolados. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o meu espírito está sujeito a mim. Essa coisa de que, eu senti algo, não deu para segurar, irmão, isso é conversa fiada. Isso é coisa de gente que é menino na fé ainda. Pastor, essa bagunça que a galera tenta fazer no culto, o camarada está pregando, levanta outro do meio do nada e vai profetizar. Irmão, a maior profecia é a palavra. Não tem profecia maior do que essa. A Bíblia não proíbe a gente de profetizar. A Bíblia dá ordem para a gente das coisas que devem acontecer no culto. Nós podemos profetizar um após o outro. Só que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o espírito de Deus que está sujeito ao profeta, não. Deus faz da forma que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quiser. Porém, Deus não quebra a regra da sua palavra, senão ele estaria se contradizendo. Vamos lá, 33 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 38. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Verso 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu acho que um dos grandes problemas que existem na igreja brasileira hoje, no movimento pentecostal, apontando de forma bem direta, é a falta de ordem no culto. Eu acredito que muitos pregadores acreditam que o que leva as pessoas a acreditarem que o seu sermão tem um aprovativo divino é justamente quando a massa que o ouve é agitada e movimentada. Agora, muitos desses, quando chegam numa igreja que gosta de Bíblia, e quando ele começa a pregar, faz aquele silêncio sepulcral e fica ali atento ao que ele ouve. Quando ele cita qualquer coisa, eles abrem a Bíblia, aí o camarada passa mal. Porque ali não tem o Rema, o Jova, o Nai, o Tei, como vocês gostam de falar. Vocês pensam que eu não conheço a linguagem? Sou assembleiano, irmão. Sou assembleiano. E o pior, muita gente que se coloca como superior ao outro porque falou em línguas, ou porque fala em línguas. Gente, que coisa ridícula. Nós não somos superiores porque fomos usados por Deus, pelo contrário. A Bíblia diz: a quem muito é dado, a muito será cobrado. A gente precisa entender que o dom de Deus que está em mim é para servir ao meu irmão. É para a utilidade do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Porque através da profecia,
Através dos dons espirituais, a igreja é capacitada para fazer a obra de Deus, consolar os santos, edificando uns aos outros. Porém, a gente vê muita gente, porque fala em línguas, porque profetiza, que se acham os bam do momento. Sem contar esse profetismo exacerbado que vira e mexe, a gente anda denunciando aqui no Falando de Bíblia. Gente que acha que Deus só fala na sua boca, Deus só fala através dele, e Deus com ele fala de uma forma muito sobrenatural porque ele revelou o nome de alguém ou porque ele revelou o número de CPF. Para com isso, hein? Tem gente que nunca vai ouvir o número de CPF, nunca vai ouvir seu nome, e Deus fala coisas com eles que são tremendas e extraordinárias. Eu conheço gente séria, irmão, no Brasil, que Deus usa nos dons espirituais, aí fica um montão de gente aí querendo tirar o vigor dos irmãos, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na presença de Deus, porque um outro irmão entendeu a Bíblia de forma um pouco mais madura, e aí porque não compreendeu um determinado ponto no texto, aí vem em cima dos irmãos que acreditam na continuidade dos dons espirituais e fica tentando humilhar os nossos irmãos. A gente vive nesses extremos. E aí, meu irmão Marcos Paulo, o falar em línguas não é proibido. O problema é como eu devo usar, em que hora eu devo usar. A Bíblia diz que se eu oro em línguas, eu oro bem. Porque quem fala em línguas fala em mistérios com Deus. Eu não gosto de usar o termo língua estranha, porque Deus não faz nada estranho. Tudo que Deus faz às claras. Pode ser denotado como estranho para mim e para você, mas Deus, toda a sua obra é maravilhosa e extraordinária. Então fica um alerta para nós. Não estamos proibidos de falar em línguas, não podemos extinguir o Espírito. Conselho paulino, na 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não extingais o Espírito, ou seja, não apague, não rasure, não abafe, não tem como, irmão. Receba as obras de Deus na sua vida de coração aberto, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Enquanto tem muita gente que nos critica, o que importa é agradar a Deus que agradar a homens. Deus nos deu o Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos. E se Ele está te capacitando para tal, seja profetizar, seja falar em línguas, seja interpretar, discernir os espíritos, faça-se para a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado ao meu irmão Marcos Paulo, da Bahia, que enviou essa pergunta, e a gente pode interagir aqui através do Falando de Bíblia. Faça como o nosso irmão Marcos Paulo. Envie a sua pergunta e nós vamos juntos aqui abrir a palavra falando de Bíblia.